Deus, estamos mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus, querido. Chegamos agora de um culto abençoado, um culto lindo, onde Deus se fez presente poderosamente, meu amigo, minha amiga, você que está aí a nos ouvir neste momento ímpar, querido. Fique firme, eu tenho certeza que o Senhor ele tem uma palavra diretamente ao seu coração. O Senhor Jesus, ele é fiel, querido. O Senhor Jesus, ele é bom. O Senhor Jesus, ele é o cuidador. Ele sabe as dificuldades, as limitações, te conhece por dentro, por fora. Querido, o mundo pode te desamparar, a família pode abandonar, o amigo pode se distanciar, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, jamais ele te abandona, meu amigo, minha amiga. O Senhor Deus, o Senhor, o Rei da Glória, ele é o cuidador, ele é o consolador, ele é o abençoador, ele te desampara, querido. Bom é estar na presença do Rei da Glória, querido. O cuidado que ele tem contigo é um cuidado diferenciado. Por isso eu digo, ele é bom, ele é fiel, meu amigo. Entenda, quando nós se deparamos com as escrituras sagradas e começamos a analisar texto, observar os 4 evangelhos, querido, aonde o nosso Senhor Jesus, querido, a Bíblia temos que observar de ponta a ponta, porque a Bíblia se direciona para o Salvador, para o Messias, para o nosso Senhor. A Bíblia, ela direciona para Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Filho do homem, o separado, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que vem, aquele que veio, é aquele que há de vir, querido Cristo Senhor, o que vai vir raiar no céu e estar ali preparando lugar para mim, para ti, para aqueles que estão servindo a Ele na beleza da sua santidade. Cristo, o Senhor, o amigo, o fiel. A Bíblia diz que Deus deu Ele, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Cristo, fita os olhos em Cristo, ande com Cristo, caminhe com Cristo. Ele te levanta, te tira do laço do monturo, ele te coloca de pé. Cristo, o Senhor, o Salvador, querido. Bom é estar na presença dele, querido. Vou ler um texto para você da Bíblia Sagrada, serei breve, rápido, que se encontra em Filipenses, querido. Texto muito lindo, muito belo. Já preguei inúmeras vezes sobre esse tema, mas o Senhor coloca no meu coração para assim passar para ti, querido. Filipenses capítulo 2, o verso 2 e o versículo 5 em diante. É interessante o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, é forte demais. Pensa num texto abençoado, querido. Começa a analisar as escrituras sagradas, começa a observar as escrituras sagradas. Tem um pensamento que não sai da minha mente, querido. O pensamento meu, pense comigo, o eterno, o Senhor Jesus, ali no alto e sublime trono sentado,
De repente ele fitava os olhos para a terra. Sabemos que a Bíblia menciona que ele ia vir, tinha que ter um período para ele vir, porque Deus falara no começo, os profetas falaram que ele ia vir, os profetas mencionavam que ele ia vir, e Deus diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que ele ia vir, sabemos que Deus falara através dos profetas, usara o profeta messiânico, os profetas menores, dizia que o Salvador ungido, e quando João Batista estava na terra, dizia também que estava preparado. Muitos perguntavam, João Batista perguntava, tu é quem, João? E muitos olhavam para ele e perguntavam, tu és quem? Um profeta? Perguntava a ele, tu és quem? E ele, não, eu sou a voz do que clama no deserto, estou preparando o caminho, estou limpando o caminho para que o Eterno vinha. Cristo estava para vir, e veio, querido. Interessante, que a Bíblia diz em 1 João que ele se manifestou, Deus, ele estava com Deus e se manifestou, se fez presente, pregou a palavra, andou firme no céu, caminhou com o povo, separou o povo, lapidou o povo, abençoou o povo. Querido, Deus, o Senhor Jesus, ele veio à terra. E é interessante que os simples, humildes, se desvaziar da sua, tirar a sua coroa. E os anjos avistar essa cena, querido. Observar milhares e milhões de anjos. O Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ao observar essa cena ímpar do nosso Senhor, se desvaziar, querido, de sua glória. E vir por amor à humanidade. Interessante que ele, sendo Jesus, sendo o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, se desvazia, porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele. Todo o poder foi dado a ele, querido, ao Senhor Jesus. Ele se desvaziou e assumiu-se em forma de servo, sendo Deus. Ele veio à terra para servir, querido. É interessante que quando Jesus estava para ser capturado, quando Jesus estava ministrando, eu vou dizer, quando ele estava para ser capturado, ele se ia entregar, querido. Quando Judas chega para o beijar, e ele olha para Judas com um beijo, tu trai o Filho do Homem. É interessante que outros textos da Bíblia, quando ele estava ali a ministrar, que os homens se levantavam, ou levantavam pedra para atacar nele, ele se desviava e dizia, não é chegada a minha hora. E quando chegou o momento dele se entregar, a Bíblia diz que ele, eu vos dou a minha vida. Não é a morte, não é um inimigo que tem poder sobre a minha vida. Interessante que abrindo um parêntese aqui, se a gente analisar a Bíblia Sagrada, Jesus fala assim, eu vos dou poder, querido, para vocês pisarem em serpente e escorpião. É interessante que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Muitos pensam que o pouquinho de poder que tem pode construir tudo, pode fazer tudo, mas se Jesus não tiver no barco, se o Eterno não tiver no barco, nada vale, nada fez. Por que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer? Não pode, querido. Você pode até conseguir vencer certas batalhas carnais, materiais, mas as espirituais não, querido. Só com Cristo, porque Ele é o vencedor, Ele é o Senhor, o libertador, o Salvador, Cristo, o Senhor Jesus, querido. Sem Ele, nada o homem pode fazer, só com Ele, porque Cristo é o que ajuda, querido. Entenda, Ele se desvaziou e assumiu a forma de servo. Imagine um pensamento meu, Cristo andando e os discípulos a fitar os olhos nele, a observar a ele, olhar, e muitos comentários, não está na Bíblia, mas muitos comentários, estamos andando com o próprio Deus na terra, estamos andando com o próprio Senhor na terra. Imagine quando Filipe o avista e diz, sabe, me mostra o Pai, e Cristo fitar o olho para ele e dizer, filho, estou contigo há tanto tempo e tu não me vê, tu não me conhece.
Estou contigo há tanto tempo. E Filipe diz: me mostra, Pai, estou contigo. Porque tudo eu tenho feito. E o que o filho faz é mesmo que o pai está dizendo. Só a conjectura, mesmo que o pai faz, querido. O nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele está contigo. Em meias lutas, em meias batalhas, em meias dificuldades, em meio ao abandono, sofrimento, a calúnia, a dor, Jesus, Ele está contigo. Ele não te deixa só, não te desampara, querido. Ele que te levanta, te separa, te tira, te liberta, te separou para você caminhar, trilhar, não parar, se ali, se postar, se levante. Ande fito com o Senhor, porque Ele é contigo por onde quer que você vá. Ele se desvaziou, assumiu a forma de servo, querido. A Bíblia vai dando um trecho para nós dos degraus de Jesus descendo em Filipenses, capítulo do 5 ao 8, que é interessante, querido. O próprio Rei da Glória, ele foi descendo degrau por degrau. Se a gente analisar, é 7, e 7 é o número que Deus abençoou. E no 7º dia o Senhor abençoou e descansou. É interessante que tudo vai se encaixando, vai combinando, vai operando para trabalhar de Deus, querido. O próprio Senhor, é interessante que tudo o que Jesus veio fazer na terra, Ele veio para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras Sagradas, querido. Ele cumpriu o tipo de... Tanto é que quando Ele avistou a cidade, Ele podia ir, seguir, de repente Ele parou. Chegou para o seu discípulo e vai lá, peça um boi, um cavalo, um jumento, isso, aquilo, peça ele lá. E diz que o Senhor está a pedir. E de repente eles foram pedir bancão, não veio. E ele entrou na cidade montado no jumentinho. Entrou ali, o povo gritava usando. Foi o que o profeta dizia lá atrás. Que ele entraria humilde, simples, voluntário, o povo. Querido, tudo ele veio para que se cumprisse o que estava nas Escrituras Sagradas. Mas é interessante que o próprio Filho de Deus, o Criador de tudo e de todos, é interessante que Ele rege tudo, querido, domina tudo, tudo está sob o controle dEle, na palma da mão dEle. É interessante que no livro de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O princípio de tudo, Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, Cristo o Senhor, o que opera, querido, Ele está à direita do Pai. E o Espírito Santo de Deus está conosco, nos ajudar, nos abençoar. O Espírito Santo de Deus que nos ergue, diz a Bíblia, que Ele convence o homem do pecado. Não é porque a pessoa aceitou que se libertou, não. Ele está todos os dias aqui, ó, vem por aqui, vai por aqui, caminha aqui, se desvia daí, que você vai se dar bem. Você ouvindo a voz dele, porque a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você está ouvindo a voz dele, começa a assimilar, começa a andar, começa a caminhar com Cristo. Querido, Jesus que está lá está dizendo, aqui tu vai bem. E o Espírito Santo de Deus cuidando, te abençoando, operando milagre e derramando unção, derramando películas, partículas de unção. Querido, é profundo, querido. Entenda bem, o nosso Senhor tornou-se semelhante ao homem. Isto é profundo, querido. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você parece com Deus. Mas quando o homem se afasta de Deus, querido, infelizmente eu vou dizer, começa a cometer atos terríveis. Se distanciando de Deus, você tem um brilho do Espírito, porque o Espírito testifica em ti. Mas quando você começa a retroceder, se afastar dele, querido, a sua aparência começa a mudar, você sabe disso. Não adianta se maquiar, se embelezar, não adianta querer fazer isso, aquilo. Não digo para que você não se cuide. Se cuide, querido. Se cuide, meu amigo, se cuide, minha amiga. Mas eu estou a dizer que você, distante de Deus, começa a praticar ou manter-se em praticidade, que muitas das vezes não agrada ao Senhor. E Deus, Ele sabe.
Ele te conhece, querido, neste momento, querido. Parece que a palavra é em vão, não é. Deus, ele te conhece por dentro e por fora. Conhece o seu caminhar, o seu levantar, o seu deitar. Ele sabe a qual caminho. Quantas vezes ele tem te dado livramento. Quantas vezes o inimigo pediu para ser nada mais o Senhor, o fiel, o cuidador. Ele te separou, não permitiu. Pense, tornou-se semelhante ao homem, querido. O homem é pecador. E Jesus, perfeito, puro, imaculado, santo, único, se fazer como homem, pecador. E quando ele veio na terra se desviando de tudo, quando ele foi levado para o deserto pelo Espírito, mas não para ser levado pelo Espírito, mas sim pelo inimigo, o inimigo botando ele, vendo a cidade, levantou um pilar e viu a cidade santa. Imagina o inimigo, te dou. De repente levantou mais além, te dou tudo, te dou isso, te dou aquilo. Imagina ele fitando o olho. Imagina ele como um homem, 40 dias no deserto. Querido, sentindo fome, sede, frio, dor, calor, porque bate a tonteira. Imagina ele no momento que ele poderia ter, tanto é que tem uma passagem, quando ele avistou uma árvore, estava com fome. De repente, quando ele avista aquela árvore, chega perto da árvore, imagina a velocidade do Eterno andando. Chega perto da árvore e a árvore não tem fruto. E ele amaldiçoa a árvore, nunca mais dará fruto. Querido, é profundo, porque a palavra, saída dele, muda-se tudo. E nunca mais a árvore deu fruto. Imagine o inimigo dizendo tudo isso, aquilo não tem nada. Mas ele, para que se cumprisse, só dizia, está escrito, isso, tal, não sei o que. Pelas palavras do Eterno, se humilhou. Ele se desvaziou, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante a um homem, querido. Um homem. Tornou-se semelhante a um reconhecido em figura humana. Imagine Cristo na terra, o Salvador, o Senhor. Humilhou-se a si mesmo, por amor de mim e por amor a ti, querido. Jesus, o amor dele é diferente. Não dá para cumprir, querido. Se Deus criou o céu e a terra, e Deus falou assim, ó, eu vou enviar o meu melhor para vocês. Eu vou enviar o meu melhor para vocês. É interessante que Deus enviou a Jesus. Quando o homem pecou lá, quando o homem não tinha pecado, Deus, ele tinha um diálogo com Adão. Mas quando Adão e Eva pecou, Deus teve que sair, porque ele não habita onde tem pecado. Ele é puro, é perfeito, santo, 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 separado, querido. E nisso, querido, pense comigo, pelas escrituras, Deus usara os seus papéis, porque o Espírito de Deus atuava, operava usando, puro, perfeito. Chegaram um período que mandaram ou enviaram, ou Jesus se entregou. Ele veio por amor à humanidade. Pense comigo, Jesus desse querido. Muitos não param para refletir. Muitos não se perguntam, querido. A Bíblia diz que ele é puro, perfeito, santo, o Deus Todo-Poderoso. Os serafins só diz isso: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só diz que ele é santo, separado. E de repente ele veio à terra como um homem, reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo. Querido, muitas vezes a gente não quer se humilhar a um algo mínimo. Aquilo que eu falei, Jesus tirando sua coroa. Ele é rei, e rei dos reis. Tirou a sua coroa, Mirias lá observando. De repente, conjecturar um anjo, um querubim, um serafim, ou arcanjo, a perguntar: meu rei, meu Deus, deixa que eu vá com o Senhor. Um pensamento meu, querido. Eu quero ir com o Senhor. Não, você não pode ir sozinho.
Não! Um pensamento meu, um anjo chegar e falar, não aceito. Ele dizia, tenho que ir, pois a humanidade está a precisar de mim. Pois eu sou o libertador, eu sou o salvador, eu sou o ungido de Deus. Eu tenho que ir, para que eles possam entender. Interessante que em João capítulo 17, num diálogo, uma oração, uma conversa de filho com o pai, Jesus vai dizer, eu pedi ao Senhor meu, e o Senhor me deste desde a fundação. Eu não peço que o tire do mundo, mas cuide, separe-lhe, veja que petição. E Deus vai dizer o porquê, querido. Se a gente analisar a Bíblia, Elias era sujeito, e Jesus não falhou, não pecou. Elias era sujeito às mesmas falhas, mesmas fraquezas. Orou ou profetizou que não iria chover, e não choveu. E de repente ele chegou a orar, mandou o seu servo subir 7 vezes, e choveu. Porque Deus operou, Deus abençoou, porque Elias pediu ao Deus Todo-Poderoso. E Elias andava feito nele. Imagine Jesus pedindo ao Pai por mim e por você, querido. E é interessante que Jesus, quando estava na terra, ele dizia assim, vós, homens, sendo mal, se o filho que pede uma coisa a você, você sendo mal, ainda vai dar uma coisa boa. Imagine o vosso Pai que está no céu. Querido, Deus é bom. E muitas das vezes você não quer entender isso, por causa de uma palavra que te deram lá atrás, por causa de um aperto que fizeram contigo lá atrás, por causa disso te caluniaram. Lembre-se, caluniaram Jesus, escarneceram Jesus, cuspiram em Jesus, querido, isso é profundo. O cuspe, quando a gente cospe, é algo que não está pensando. Imagine cuspir na face do Eterno. Querido, é profundo. Por amor a mim, a ti, se humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte, querido, ele morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos e foi para o Pai. Foi lá, pegou a chave e foi para o Pai. Interessante que morte de cruz, querido, para fechar ali, ele foi descendo, e morte de cruz, porque morte de cruz era horrível. Os homens faziam tortura. E detalhe, quando Jesus, quando estava levando, não era a cruz inteira, era só um pedaço da cruz, aquela que ficava assim, ele levava, para que chegasse lá, os soldados pegassem uma na outra e jogassem, que tinha um buraco preparado. A cruz não era dele, que era maior. Mas a morte de cruz, quando ele estava levando, as pessoas observavam, vivia. Eis aí um assassino, um adúltero, isso, aquilo. Morte de cruz era horrível, era horrenda. E Cristo morreu morte de cruz. Os homens faziam tais atrocidades com aqueles que cometiam seus crimes, cometia algo terrível, e nisso era julgado, condenado a ser morto por cruz. Muitos eram queimados vivos, outros eram torturados, querido. E Cristo foi torturado com azorrar, com pedaços de ossos de metais. Quando os homens davam Cristo calado, sem dizer nada, os homens davam com mais ênfase. Porque muitas das vezes quem está batendo, quem está agredindo, quer ouvir aqueles que estão sofrendo gritar de dor. E Jesus, calado, foi levado ao matadouro como ovelha muda, querido, sem dizer um pio, por amor a ti, por amor a mim. E você quer desistir? Jesus não desiste de você. É interessante que a morte de cruz era terrível, para não deixar dúvida o amor. Aqueles homens consideravam, os fariseus e os escribas, os helenitas, outras tribos que tivessem por lá, falaram que ele, blasfema, querido, operava. O milagre Jesus operava. Jesus o curou da cegueira. Jesus fez coisas. Agora, naquele período não tinha muitas coisas. Os homens se escandalizaram. É interessante que ele veio
Um período ao qual os homens que eram líderes ali, os imperadores terríveis, fizeram atrocidades, muitas horrendas, mas não quiseram aceitar que ele era o Salvador, o Senhor. E a Bíblia diz: mais bem-aventurado somos nós, que não vemos, mas cremos. Querido, acredite, Ele é contigo. Muitas das vezes você quer parar, não pare, continue, e verás um novo céu, uma nova terra, onde será arrancado todo choro, toda lágrima. Jesus é o Senhor, não há outro. Se a gente analisar a peregrinação de Jesus, ele descendo, mas também a Bíblia diz que em Filipenses capítulo 2, o verso 9 ao 11, Deus o levantou, o exaltou. Deus o exaltou soberanamente, querido, próprio Deus. Tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Nosso Senhor Jesus, querido. E lhe deu um nome acima de todo o nome. Qual o nome que você disse que é poderoso? Tanto Camão. É isso o nome poderoso? Um do esporte aí que tem um nome é poderoso? Um dos presidentes, um cineasta é poderoso? Um cineasta famoso, um dos presidentes dos Estados Unidos? Ou um dos imperadores que passaram? Ou um dos faraós? Ou Nabucodonosor? É poderoso esse nome? Eles tinham o seu certo poder. Mas o nome de Jesus, ele está acima de todo nome, querido. Acima de todo nome. É interessante que quando uma pessoa chega em um lugar e com a referência de alguém, aí a pessoa chega, já aconteceu comigo. Chegava em certo ambiente, a pessoa dizia: vai lá e fala que sou eu que estou mandando você chegar. Quando eu chegava, eu dizia: fulano mandou. Cara, aba, deixe passar, porque ele está com Beltrano. Mas aconteceu muitas das vezes. Se a gente observar a Bíblia no Antigo Testamento, quando o homem perguntava a referência de alguém, dizia: eu sou filho de fulano. Quando prenderam José, perguntaram: quem é o seu nome? Ele: sou José, filho de Jacó, filho disso, daquilo. Se a gente analisa, eles davam a referência. Não, o homem é assim, Beltrano é assim. Imagine o nome de Jesus. E detalhe, a Bíblia diz, glória a Deus, querido, que nós seremos chamados filho de Deus. E o nosso Deus será o próprio Deus. Querido, é o cuidador, o abençoador, o nosso Senhor Jesus, que é o nome sobre todo o nome. Nome sobre todo o nome. Não tem nome maior acima dele. Não existe. Nosso Senhor Jesus. E os que estão no céu se curvarão. Imagine Jesus voltando, querido. Não no arrebatamento. Quando ele morreu aqui na terra, que foi lá, pegou a chave do inimigo e chegando na glória. Que ele viu aí nos seus discípulos, falou para o abençoado botar a mão aqui, que ele, não acreditava. Subiu. Imagine esse momento quando ele entra no portão celestial, querido. A Bíblia diz aqui, os que estão no céu se curvarão. Imagine miríades e miríades de anjos. Ainda não é o arrebatamento. Ainda não é. Ele está voltando após 33 anos. Ou 34, que é o período de nascimento. De repente ele voltará. E os anjos, arcanjos, querubins, serafins, se postrando, se curvando, dizendo: eis aí o Rei da Glória está voltando. Só não vou dizer que os anjos choraram, porque eles são espirituais, mas acredito que se alegraram, iram para um lado, para o outro, porque estava voltando o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo. Querido, ele estava voltando lá e se curvaram. Eu não estou dizendo ainda no arrebatamento.
estou dizendo na volta dele, quando ele voltou. E os anjos lá, os que estão sobre a terra se curvarão, e os que estão debaixo da terra se curvarão. Todo joelho vai se dobrar, querido. Toda língua confessará como Senhor. Jesus Cristo é Senhor. 7 descidas e 7 subidas. Ele se desvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante ao homem, humilhou-se a si mesmo, reconhecido em figura humana, tornou-se obediente até a morte de cruz. E morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo o nome. Os que estão no céu se curvarão, os que estão sobre a terra se curvarão, os que estão debaixo da terra se curvarão. Toda língua confessa como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, querido. Jesus, ele te ama. O Senhor da glória, o Rei de tudo e de todos, te escolheu, querido. Já foi uma batalha para você nascer. A tua vida até hoje. Pense quantos livramentos o Senhor ele tem te dado. Quantas vezes você caminhou podendo um caminho agora para você passar e aconteceu uma tragédia. E Jesus desviou você desse caminho. Você pensa que você está aí por estar, não. Jesus, ele te ama. Você não está aí só por estar, não. Medite nisso, o próprio Rei da Glória se desvaziou, ele veio. Ele veio, o detalhe é quando um rei manda um soldado, um súdito, qualquer um para uma batalha, para uma guerra. Ele veio para batalhar, para guerrear, para mostrar o amor dele para conosco, querido. Quer algo diferente, maior do que isso? Não existe. A morte a qual ele teve, querido, se fosse eu não posso nem querer pensar, imaginar, não tem como. Porque eu não tenho querido um mero mortal, um homem que está lutando, cheio de falhas, erros, e Jesus puro, perfeito. E detalhe, a glória dele para ele. Ele não dará a glória dele para ninguém, porque foi ele que fez isso, por você e por mim. E você ainda dá, querido, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo que testifica em mim, em ti, que fala e revela quem é o Salvador Jesus, o eterno que vive e reina. Ele te ama. Não perca isso jamais. Guarde essas palavras no seu coração. Jesus se humilhou, se desvaziou. Humildade, querido. Coisa ímpar o que Jesus fez por nós. Jesus veio na terra, teve um período dele. Querido, nenhum homem, nenhuma mulher, nada e nem ninguém. Não digo para você abandonar sua família. Não faça isso. Cuide, zele sua família. O que eu estou tentando te dizer, que nenhum vai sofrer como sofreu. E detalhe, aquilo que eu falei, se deixar. E eles vão dar um exemplo que Jesus fosse apegado, que ele é o rei, faz como quer, deixa ali o paraíso no céu, por vir por nós que estava se declinando, se afundando no lamaçal do pecador e um inimigo acusador. Todo dia acusa, vai morrer, está errado, isso aqui. Jesus veio e levou sobre si os seus pecados, o meu pecado perfeito. E nós muitas das vezes não reconhecemos. Querido, não faça isso. O que está acontecendo, está se cumprindo. Ele vai raiar, ele vai voltar, ele vai buscar a sua noiva, vai buscar um povo dentro de outro povo, ele vai buscar aqueles que são separados, lavados, remidos pelo sangue. Não perca isso, querido. Não fite os olhos no homem. E detalhe, pode um cego levar outro cego. Muitos estão acreditando em doutrinas de outrem, que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola. É aonde você deve se declinar, observar, analisar, meditar. E é o único livro que o autor está do lado para te ensinar.
que é o Espírito Santo de Deus. Medite nisso. Jesus, o Rei da Glória, se esvaziou, se humilhou, por amor a mim e a ti, por amor aos seus, meus. Cristo Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus possa te abençoar poderosamente, mas não retroceda. Medite nisso. Jesus, Ele te ama. Ele te ama. Fique na paz do Senhor Jesus.